Olá, meu nome é Rafael Castro, eu sou médico psiquiatra e esse vídeo é parte de um material complementar produzido por meu projeto de mestrado. É um projeto que foi orientado pela professora Cristina Marta Delbem, dentro do programa de mestrado profissional em medicina da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Nesta aula, vamos falar sobre manejo de um quadro de agitação psicomotora a partir de um caso clínico. Vamos então à leitura do caso clínico. Paciente do sexo masculino de 34 anos encontra-se em observação por apresentar sintomas psicóticos. Ele estava recebendo hidratação endovenosa quando ficou irritado pela presença de um auxiliar de enfermagem que correu, assustado, fechando a porta do quarto por fora e trancando o paciente agitado sozinho do outro lado. Pelo circuito de câmeras de segurança, os médicos assistem atônitos ao paciente utilizar-se do poste de infusão de fluidos EV como se fosse um ariete, arrombar a porta e sair correndo pela enfermaria empunhando o poste como uma lança. Ele se posta de costas para o final de um corredor, encurralado, e um segurança do local lança-se heroicamente contra o paciente, arrebatando-lhe o poste de infusão, e o paciente foi levado para a realização de contenção mecânica no leito. Bom, agora a gente vai observar quais foram os erros no manejo do caso clínico descrito no slide anterior. Eu vou colocar de novo o caso clínico aqui. Eu quero que vocês deem pausa e percebam quais são os erros no manejo de uma agitação psicomotora que vocês conseguem identificar, porque aí eu vou falar de um por um agora, certo? Então vamos lá. Os erros que a gente consegue identificar. O profissional que estava assistindo o paciente saiu correndo quando o paciente começou a ficar irritado e, além disso, trancou o paciente dentro de um cômodo sozinho, dentro do quarto sozinho. Os médicos estavam assistindo somente ao paciente ficar mais agitado, sem fazer nenhum tipo de intervenção. O paciente foi encurralado no final de um corredor e, por fim, um profissional se lançou contra o paciente para fazer a contenção física sem nenhum tipo de manejo além disso descrito. Então, esses são os erros que a gente consegue encontrar no manejo desse caso clínico. E antes da gente continuar destrinchando um pouquinho o caso, vamos pensar quais podem ser as possíveis causas de uma agitação psicomotora, né? Não necessariamente o paciente que tem um episódio de agitação é um paciente com um transtorno psiquiátrico. Quando a gente fala de causa de agitação psicomotora, a gente tem que dividir essas causas em causas primárias e causas secundárias. As causas primárias são as causas psiquiátricas. Então a gente vai falar aí num episódio psicótico, num episódio maníaco, transtorno de personalidade, transtorno opositor desafiador, dentre outros transtornos psiquiátricos. Quando a gente fala de causas secundárias, a gente tem uma lista de coisas que podem causar, sendo as principais essas. Então, hipoglicemia, hipóxia, TCE, hipo ou hipertermia, um quadro de neuroinfecção como meningite ou um quadro séptico, AVC e um estado pós-ictal. O paciente tem uma crise convulsiva e no pós-ictal evolui com uma agitação psicomotora. É essencial que esse diagnóstico seja feito logo no começo, logo no início da agitação, porque a conduta muda. Um paciente que está agitado por uma causa secundária, o seu tratamento vai ser resolver essa causa secundária. Então você precisa pensar se o seu paciente pode ter alguma dessas coisas para causar uma agitação psicomotora e não um quadro psiquiátrico primário. É essencial também que no manejo de uma agitação psicomotora você se utilize de uma medida objetiva para conseguir avaliar o nível dessa agitação, o nível de gravidade dessa agitação. Para isso, tanto na primeira avaliação quanto nas reavaliações subsequentes, é indicado o uso de uma escala objetiva para você determinar os sintomas que o paciente está apresentando naquele momento. A escala mais comumente utilizada é a Escala de Avaliação Agitação-Tranquilização, a ACES. Ela é uma escala traduzida para o português. Ela consiste em 9 itens de gradação da gravidade dessa agitação ou tranquilização. Ela é avaliada por meio de uma observação clínica, então é uma avaliação fácil que você consegue fazer ali durante o manejo do paciente e permite, além de avaliar a gravidade, também a efetividade do manejo, conforme você, nas reavaliações, depois de ter feito o manejo inicial, as suas primeiras condutas, você aplica a escala de novo e vê se o paciente teve uma melhora, uma tranquilização, ou se ele ainda continua com uma agitação psicomotora. Então, a escala é dividida em 9 itens, sendo 1 o item mais extremo de agitação e 9 o item mais extremo de tranquilização. Quando a gente analisa os 3 primeiros itens, então, agitação acentuada, agitação moderada e agitação branda, é quando a gente vai caracterizar um episódio de agitação psicomotora. E essa
diferença de gravidade vai ser por meio do nível de expressão verbal, se o paciente está ameaçador, se o paciente está violento fisicamente. O 4 é o item normal, então o paciente tem níveis normais de atividade. O 5, o 6 e o 7 são os itens de tranquilização e são os itens que a gente quer que o nosso paciente atinja depois que a gente fizer o manejo do quadro de agitação dele. Idealmente 5 e 6, então tranquilização branda e tranquilização moderada. O item 8 e o item 9 são os itens que o paciente já está no nível de sono profundo ou de torpor. A gente não quer que o paciente atinja esses itens quando a gente faz o manejo, a gente quer que ele fique no máximo ali na tranquilização. O manejo de um quadro de agitação psicomotora, então, ele vai passar aí por 4 tipos de manejo. Idealmente, os 2 primeiros são os que sempre têm que ser feitos para evitar que os 2 últimos sejam feitos ou que sejam feitos da forma mais adequada possível. Então, o primeiro manejo a ser feito é o ambiental, depois a gente tem o manejo atitudinal ou manejo verbal, depois o manejo farmacológico e, por fim, em casos extremos, a contenção mecânica ou manejo físico. A gente vai começar então falando sobre o manejo ambiental. O primeiro passo, então, do manejo ambiental da agitação psicomotora é você identificar precocemente sinais dessa agitação. Você perceber logo no início, logo que o paciente começa a apresentar um aumento do nível de psicomotricidade, para você conseguir intervir o mais precocemente possível, facilitando então o manejo, evitando que o paciente apresente um escalonamento para uma agitação mais grave. Você tem que seguir o protocolo sempre que é estabelecido e orientado pelo serviço, e caso não tenha, precisa ter instituído esse protocolo. Hoje aqui eu vou falar sobre o protocolo do nosso serviço aqui do HC de Ribeirão Preto. A gente precisa redirecionar esse paciente, porque o paciente em um ambiente que tem muitos estímulos, ele vai ficar mais agitado e vai dificultar o seu manejo, vai dificultar que você consiga ter uma conversa mais adequada com ele. Então você vai levar esse paciente para um lugar com mais privacidade, com menos estímulos, afastado de outros pacientes, para diminuir o risco tanto para ele próprio quanto para esses outros pacientes. E retirar sempre de forma calma e tranquila objetos que possam ser potencialmente perigosos caso o paciente evolua para uma agitação, para uma agressividade em nível mais elevado. O segundo passo dentro do manejo da agitação psicomotora é o manejo atitudinal ou manejo verbal, que é o que a gente vai falar nesse próximo slide. O manejo atitudinal, então, é a primeira coisa que a gente vai fazer e que tem que ser feito em todos os episódios de agitação psicomotora. Depois que você preparou o ambiente ali, você vai ter que fazer esse manejo sempre. Então, é a primeira opção no tratamento da agitação psicomotora e ele trata-se de uma intervenção comportamental. Essa tem que ser feita de forma precoce, porque aí vai ser mais efetivo, mas deve sempre ser feito. E consiste em técnicas de desescalada do comportamento agitado. Então, técnicas que você vai se utilizar para mudar o paciente de uma agitação para uma tranquilização. E ele vai ser efetivo, esse manejo, até mesmo em pacientes que estão pontuando 1 na escala, né? Que estão com uma agitação mais acentuada, até mesmo ameaçadores. E isso evita que seja feito um manejo mais invasivo, evita que você precise medicar o paciente ou medicar o paciente via intramuscular ou até mesmo conter o paciente mecanicamente. Então, dentro do manejo atitudinal, a gente tem as técnicas de desescalada do comportamento, que a gente vai utilizar enquanto a gente está fazendo a avaliação do paciente que está agitado. É sempre importante respeitar o espaço pessoal do paciente, para que ele não se sinta ameaçado, para que ele não sinta que o espaço dele está sendo invadido, assim como também não adotar uma postura provocativa, então não ficar de braços cruzados, não adotar uma postura que possa fazer o paciente interpretar como ameaçadora para ele. A gente vai estabelecer um contato verbal sucinto sempre por uma pessoa que está coordenando esse manejo da agitação psicomotora, e é importante que seja sucinto porque o paciente agitado ele não vai conseguir focar em uma avaliação mais ampla, em algo mais prolongado, então precisa ser feito de forma direta, acolhedora, mais direta. E o nosso objetivo aí é identificar as necessidades e os sentimentos que o nosso paciente está apresentando, porque muitas vezes ele não vai conseguir nomear aquilo que ele está sentindo dentro do episódio da agitação psicomotora. E para isso a gente precisa sempre ouvir atentamente o nosso paciente, fazer uma escutativa, para que ele sinta que você está engajado ali em compreender o que está acontecendo com ele. Concordar ou concordar para discordar é uma técnica que a gente utiliza pensando que o paciente ali, muitas vezes, pode trazer coisas que não estão condizentes com a realidade, um quadro delirante, por exemplo, em um paciente psicótico.
E aí a gente vai validar o que o paciente está trazendo, a gente vai fazer essa escutativa, fornecendo uma validação para ele, mas a gente não pode em nenhum momento concordar ativamente com o delírio dele. A gente não pode reforçar esse delírio, mas a gente vai escutar ativamente para validar esse sentimento que ele tem por conta do quadro delirante. A gente precisa sempre determinar as regras do serviço e impor os limites. Então, mostrar para o paciente, explicar para o paciente o que pode ser feito e o que não pode ser feito, de forma a delimitar ali as regras que precisam ser seguidas. E por fim, a gente tem que oferecer escolhas para os pacientes e infundir esperança, né? Então a gente tem que falar para o paciente que tem uma chance de melhorar aquilo que ele trouxe como motivo da agitação dele ou de resolver e oferecer escolhas dentro da situação que for possível, sem barganhar com o paciente, mas oferecendo escolhas, como por exemplo, você tá agitado, você não quer tomar uma medicação, e pode ser uma medicação via oral ou intramuscular, o que você prefere, conversar com o paciente dentro disso. Entrando agora no manejo farmacológico, então, quando você precisa utilizar de uma medicação para conseguir que o paciente atinja a tranquilização depois de uma agitação psicomotora, a gente vai sempre primeiro precisar definir qual que é a causa dessa agitação, porque dependendo da causa, algumas opções farmacológicas vão ser superiores ou contraindicadas. Por exemplo, um paciente que está agitado por conta de uma intoxicação alcoólica, é importante evitar o uso de benzodiazepínicos, porque isso pode aumentar o risco de uma depressão respiratória. Então, sempre atentar para a causa, porque isso pode influenciar diretamente na escolha da medicação. Além disso, a gente vai sempre preferir administrar essa medicação por via oral e, quando não for possível, optar pela via intramuscular e não a via endovenosa. A via endovenosa, ela é menos segura, então quando você faz a medicação intramuscular é mais seguro quanto a efeitos adversos e também pelo fato de ser muito difícil, caso o paciente não esteja com acesso venoso, você pegar um acesso venoso em um paciente que está agitado naquele momento. E por fim, a gente não quer sedar o nosso paciente, a gente quer atingir somente o nível de tranquilização na escala ACES. A gente não quer que o paciente fique num sono profundo, num torpor, porque a gente precisa continuar avaliando aquele paciente depois, isso só vai prejudicar. E agora vamos falar um pouco mais especificamente sobre quais são as opções farmacológicas que a gente tem para utilizar no manejo da agitação psicomotora. Então, começando com os benzodiazepínicos, a gente tem três opções via oral mais comumente utilizadas, né, que é o diazepam, o lorazepam e o clonazepam. O diazepam e o clonazepam costumam ser mais amplamente disponíveis e alguns serviços também dispõem do lorazepam. A via intramuscular, a gente tem só o midazolam que pode ser feito. Lembrando sempre que o diazepam não deve ser feito via intramuscular, porque ele tem uma absorção errática e isso pode levar a um prejuízo, uma maior incidência de efeitos colaterais no paciente. Então, sempre que for necessário a via intramuscular, o benzodiazepínico de escolha é o midazolam. Os antipsicóticos típicos, então os antipsicóticos de primeira geração, os mais comumente utilizados são o haloperidol, que tem formulação tanto via oral como intramuscular, e a clorpromazina, que também tem formulação via oral e intramuscular, mas a via intramuscular costuma dar mais efeitos colaterais, então sempre que possível optar pela via oral ou pelo haloperidol intramuscular. Os antipsicóticos atípicos, que a gente também tem a risperidona como a mais amplamente disponível desses três, a olanzapina via oral ou a orodispersível, que é muito boa, né, que você derrete na boca do paciente, então é mais fácil de ser administrada, mas é pouco disponível, e a quetiapina via oral, que também pode ser utilizada. Os antihistamínicos, por fim, que a gente tem os dois principais exemplos, a prometazina e a difenidramina, que tem tanto formulação via oral ou intramuscular, mas que é uma classe de medicação que a gente vai utilizar quando tiver uma contraindicação às outras que são mais bem indicadas. E por fim, tratamentos adjuntivos, então tratamentos combinados. O que tem mais evidência de uso é a combinação de um antipsicótico com um benzodiazepínico. Então, por exemplo, o protocolo via oral é o Aldol com o diazepam via oral, mas também existem estudos que mostram uma eficácia do uso da risperidona com o lorazepam via oral e, quando necessário intramuscular, o haloperidol com midazolam ou haloperidol com prometazina. Lembrando que o haloperidol com midazolam, alguns estudos demonstraram que ele tem uma superioridade em relação ao haloperidol com prometazina, porque ele demanda menos reaplicações até para o paciente atingir a tranquilização que a gente espera.
E para finalizar, a gente vai falar sobre a contenção física, que é conter fisicamente o paciente no leito. A gente vai utilizar desse recurso somente quando a gente tiver feito todos os outros tipos de manejo, quando a gente tiver esgotado todas as alternativas. Não deve ser usado rotineiramente, não deve ser utilizado como forma de punição ao paciente. A gente vai utilizar para evitar que o paciente se coloque em risco. Então, a gente vai utilizar dessa técnica quando o paciente estiver colocando a si mesmo ou a terceiros em risco depois que a gente esgotou todas as alternativas. Em caso de risco imediato de fuga e o paciente está com risco à própria segurança, então o paciente ele está psicótico, ele está com uma ideação suicida muito grave, com necessidade de permanecer em observação, a gente pode usar essa técnica. E a gente sempre vai evitar porque ele aumenta o risco de complicações clínicas, além de ser muito traumático para o paciente, de prejudicar o vínculo com a equipe, com o serviço. A gente vai deixar então como último recurso. Tá certo? A aula sobre agitação psicomotora era essa, muito obrigado.